Senhor presidente, caros senadores e senadoras, diante de uma sociedade que é sujeita a tantas informações, eu venho expor o meu posicionamento referente à questão da restrição à publicidade infantil. Com o fim de disciplinar a matéria, em 4 de abril desse ano, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, órgão que é vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, publicou a Resolução 163, que considera abusiva toda publicidade e comunicação mercadológica direcionada a crianças e a adolescentes. Essas propagandas, elas são abusivas, pois as crianças estão em formação e, através de propagandas extremamente sofisticadas, engraçadas, pesquisadas e, portanto, muito eficientes, faz com que as crianças se tornem presas fáceis e suscetíveis a se tornarem compradores do que antes elas nem desejavam. Essas propagandas são ao contrário do que criar uma consciência crítica. As crianças viram soldadinhos do consumo e, se seus pais não podem comprar o item da propaganda, às vezes essas crianças passam a ser discriminadas até na própria escola, além de fazer da vida dos seus pais um inferno de querer comprar tudo que vem na televisão, às vezes não tendo nada a ver com a sua faixa etária e até prejudiciais à saúde. Por esse motivo, é necessário o bom senso e a proteção às crianças, de forma a estimular a se tornarem adultos conscientes de suas reais necessidades, consumidores capazes de saber o que, como e por que comprar. Essa resolução é um marco para a proteção dos direitos da criança no Brasil. A publicidade brasileira existe, é boa, mas não tem uma legislação específica e admite todas as liberdades que não protegem as crianças da vasta onda de consumismo. Há um projeto de lei que proíbe de forma ampla a publicidade infantil, mas ele está parado na Câmara há 13 anos. Daí a iniciativa do CONANDA, que contou com a participação do Instituto Alana, que é uma ONG que integra o CONANDA e que apresenta sérias preocupações com relação entre criança e consumo. A publicidade, ela utiliza a inocência da criança, a vulnerabilidade da criança, para persuadi-la ao consumo de produtos e serviços absolutamente desnecessários, desrespeitando a sua condição de indivíduo em formação, em desenvolvimento. Tal questão justifica, sim, a necessidade de coibir e regular tais práticas que atentam contra o direito à inviolabilidade física e psíquica das nossas crianças. Assim, o que é esta resolução, né? Ela veio definir expressamente o que é a característica abusiva numa propaganda para criança. Primeiro, usam a linguagem infantil. Então, tem efeitos especiais que a criança fica grudada na televisão, fascinada. Trilha sonora que a criança aprecia e até conhece. Ou cantadas por outras crianças, que também chama atenção. Participação de celebridades ou pessoas que têm um apelo grande para o público infantil. Personagens ou apresentadores infantis, desenho animado, distribuição de prêmio para fazer coleção. Tudo que quem é pai sabe muito bem do que eu estou falando, que são exatamente os elementos mágicos que podem levar as crianças a desejar o que não desejam, a desejar o que não tinham a menor ideia. E o segundo passo é o consumo sem critério. Ademais, muitas vezes se diz que isso está tirando a autoridade dos pais, porque os pais podem pôr um limite. Não é bem assim, né? Não se trata de transferência do pátrio poder para o Estado.
O que se pretende não é proibir toda e qualquer publicidade, mas fazer essa publicidade infantil redirecionada para os pais, para o adulto que aí vai escolher de outra forma e ter o poder de decisão. Ele continuará com esse arbítrio, sem colocar na criança esse desejo que ela não tem ainda, né? Há um tempo atrás, houve a utilização, era uma propaganda de bebida alcoólica, e se utilizava jacaré, tartaruga, uns bichinhos, era super engraçadinho, mas isso não era para criança, mas aparecia. Agora, isso já tem pesquisas que mostram, e outras empresas também aí de automóvel já estão utilizando isso. É porque coloca a criança já com uma boa vontade, uma boa predisposição positiva para aquela bebida alcoólica ou para aquela marca de automóvel. Quer dizer, tudo isso, gente, não é gratuito que surge, acha bacana por tartaruguinha. Não, tudo é pesquisado. E a criança já vê aquela marca de tal no supermercado, compra essa. Ela não vai beber aquilo porque é bebida alcoólica, mas ela já induz o pai a comprar aquilo, né? Também hoje temos já algumas propagandas em outros países que já são na característica do que esse projeto, do que isso que a Conanda está propondo. Por exemplo, de um brinquedo, uma marca muito famosa, brinquedo educativo, a propaganda do brinquedo é feita para os pais entenderem como funciona o brinquedo no desenvolvimento da sua criança. Isso sim que é o que a gente tem que ter, coisas que acrescentem a formação infantil. E porque as pesquisas nas áreas de psicologia e pedagogia mostram que a criança que vê o seu personagem favorito, isso é muito importante. Ele vê o personagem na propaganda, né? Mas ele não faz a diferença entre o desenho animado e a mensagem publicitária voltada à venda do produto. É como se fosse aquele bichinho de estimação, aquela celebridade que ele adora, falando para ele fazer aquilo. Ele não tem vinculação ainda entre o produto que está sendo tentado ser vendido para ele, né? Então, ele passa a desejar o produto que o seu personagem favorito diz que é maravilhoso. Nós temos nessa cruzada o Conselho Federal de Psicologia, que realizou audiência pública e defendeu o fim da propaganda dirigida ao público infantil. E, segundo o Conselho, os informes publicitários tratam os jovens e crianças como adultos pequenos. Agora, só que eles são muito mais vulneráveis do que isso, né? Sinta também, achei bem, a frustração da criança, que os pais não têm condição de comprar o produto. Em alguns casos, esses pais ficam tão tristes de não poder comprar, ou aliás, querem fazer a criança ficar quieta, que compram o produto e deixam de comprar alguma coisa que possa beneficiar a criança, como livro, alimento de boa qualidade, porque não daria para comprar as duas coisas. E também as pesquisas também ressaltam que tais situações podem levar a criança a desenvolver forma violenta de adquirir o produto desejado. Isso também acaba sendo um indutor para uma futura, primeiro para uma delinquência infantil, depois futura. O mesmo entendimento foi apresentado pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, que se posicionou favoravelmente ao PL 5.921 da Câmara, esse que está há 13 anos parado, e que veda de forma mais genérica a propaganda direcionada ao público infantil. Tem mais, os dados fornecidos pelo IBGE mostram que a criança brasileira é a que mais assiste televisão no mundo, em média 4 horas e 51 minutos por dia. A nossa criança fica grudada na televisão. O que preocupa também é que a forma de diversão está sofrendo alterações. Hoje as crianças trocam as brincadeiras da rua pela televisão ou para fazer compras no shopping ou que tais. Isso faz parte da transição e as escolas também têm alternativas, todo mundo se preocupa com essa questão. Agora, a questão de 4 horas na frente da televisão, vocês imaginam quanta propaganda essa criança engole de coisa que não tem nada a ver com ela e que ela sai daí tentando obter? Bom, apesar de não serem os detentores do poder monetário, a pesquisa do Instituto Alana mostrou que a criança tem influência sobre as compras gerais da casa, em 80%, como na alimentação ou na compra de um veículo também.
Então, esses dados, eles simplesmente reforçam aquelas propagandas que eu estava me referindo, quando falava de bebida alcoólica e tal, porque a criança fica com vontade de comprar e ela se torna um bom negócio para ser investido, porque ela vai levar os pais a fazerem as compras. Bom, nós também temos o efeito prático da limitação do CONANDA, que se resume em tornar ilegal o direcionamento da publicidade à criança por força do Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 37 proíbe a publicidade abusiva que se aproveite da deficiência de julgamento e da experiência da criança, atentando contra valores sociais. Bem, merecem destaque também os princípios que embasam o controle da publicidade infantil, como da dignidade da pessoa humana, do interesse social, da atenção especial às características psicológicas da criança, sua condição de pessoa em desenvolvimento, não induzir sentimento de inferioridade nos casos em que não haja condição de adquirir o produto. Afinal, uma criança de classe média alta é exposta ao mesmo apelo consumista que uma com menores condições socioeconômicas. Eu diria que inferno na família igual, só que é diferente. Em oposição às novas regras, houve uma reação de empresas e associações contrárias à resolução, na tentativa de deslegitimar a sua abrangência. Consideram uma forma de censura, uma ameaça aos seus interesses. No entanto, trata-se de interesse social que deve sim se sobrepor a interesse comercial. O mercado detém perfeitas condições de adequar-se às novas regras. A proibição da publicidade ao público infantil não vai causar quebra de emissoras, agência de publicidade ou produtos infantis. Restrições como essas já são aplicadas em países como Canadá, Inglaterra, Noruega, Itália, que visam melhoria dos padrões de vida das crianças e dos adolescentes do país. O CONANDA é um órgão consultivo normativo e deliberativo. A sua lei de criação é de 91 e lhe conferiu competência para dispor de normas gerais da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente. O Estado deve exigir o cumprimento integral e obrigatório da Resolução 163. Eu quero fazer aqui um apelo aos órgãos responsáveis pelo sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, bem como do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para fiscalizarem as frequentes violações à resolução por parte daqueles que não reconhecem o seu poder normativo e busquem junto ao Ministério Público e defensorias públicas a aplicação das sanções cabíveis. Tramita na Câmara projeto de lei, sustando os termos trazidos por essa resolução do CONANDA. Assim, ressalto o papel de fundamental importância dos meus pares, membros do Poder Legislativo, no acompanhamento dos projetos de lei do Congresso Nacional, para que se evitem retrocessos. É fundamental para controle maior da publicidade voltado ao público infantil. Para combater violência, delinquência de adolescentes, famílias problemáticas, nós temos que cuidar, temos que prevenir, que foi o tema da excelente audiência pública hoje na manhã, chamada pelo senador Ciro Miranda, e que debateu os aportes da neurociência na compreensão do desenvolvimento infantil. É isso mesmo, nós devemos começar com a infância. Muito obrigada pela compreensão, senhor presidente.